Olha eu lá no fundo, fazendo mais um alto vídeo aqui, tarístico, ou seja, contínuo de tarefa de esclarecimento, aqui no período intrafísico. E nesse vídeo eu vou falar sobre a impactoterapia com paradiplomacia. Realmente eu fiz essa pergunta num círculo mental somático para o Eduardo Martins e responder porque eu sei que ele tem essa capacidade de fazer impactoterapias. Dá para sentir que ele imitou, né, e imita o professor Valdo nesse sentido. O professor Valdo também tinha muita capacidade de fazer isso. O Mário Oliveira também fazia, agora está sendo mais light. O grande Mário Oliveira, do curso 40 Manobras Energéticas. Mas às vezes a gente tem que falar certas coisas para a pessoa que ela precisa escutar, mas tem que ter paradiplomacia, senão você vai atrapalhar mais do que ajudar, né? Certas verdades que quase ninguém tem coragem de falar, aí aquela pessoa tem que escutar para ela se tocar. Por isso que é impactoterapia com paradiplomacia, ou seja, você toca num ponto difícil da pessoa, mas utilizando a paradiplomacia. Fala aquilo para ela melhorar, para ela ficar mais lustra, para ela ficar mais consciente das suas dificuldades, dos seus traços fardos, dos seus trabalhos. Então, para fazer isso requer muita reciclagem intrafísica, porque a pessoa ela tem que estar lustra, às vezes é inspirada, né, por um parador ali, manda uma inspiração. E no caso do Eduardo, eu agradeço ele, porque em um dos círculos mental somáticos, sem ser nesse último que eu mandei sobre essa pergunta, eu ainda lembro, a Mabel estava respondendo ali as perguntas, Mabel Teles, ele falou algumas coisas direcionadas à minha pessoa, mas não falou meu nome, a respeito daquelas de pessoas que uma pessoa que vai no curso da Consecutivos depois sai por aí afora falando que foi determinada personalidade consecutiva famosa no passado e não faz mais do que querer aparecer com isso. Então eu agradeço ao Eduardo Martins. Eu tenho convicção do meu parapsiquismo. Eu às vezes me excedo nessa questão de querer aparecer com ele mesmo. A questão da vaidade com a parapercepção não é um bom caminho. Então a pessoa que tem mais modéstia, não aquela questão da humildade da religião, que muita gente tem a falsa modéstia, né? Muita gente é falso, esse processo de falsa modéstia, falso modesto, falsa modéstia. Então o ideal é a pessoa ter autenticidade consciencial e ter modéstia cosmoética, ou seja, uma ética cósmica, né? A partir das suas dificuldades e das suas facilidades. Então fica aí a dica para as pessoas começarem a refletir a respeito disso e começarem a aplicar também no dia a dia, porque é possível, né? Porque eu vejo que o próprio César Cordioli me elogia por essa característica minha de, às vezes, não só passar o pano, né? Como muita gente fica ali na Consciologia só passando o pano para outras pessoas, aí fica uma espécie de seita, de religião. Então, certa vez o Cezão, no Calepino, até falou que minhas perguntas são bastante... qual que é a palavra que ele usou? Eu esqueci o termo. Que não são água com açúcar, né? E também não é questão da polêmica pela polêmica. São perguntas interessantes que fazem as pessoas refletirem e fazem a Consciologia não ficar parecendo uma seitinha, então, uma religiãozinha. Então tem que ter muito cuidado de não ficar também muito exagerado, né, na impactoterapia, também não ficar muito passando pano no questionar nada, né? Tem um princípio da descrença, não acredite em nada que eu estou falando, tem as suas próprias experiências para isso, né? Para a religião, para a Consciologia não virar religião, como muita gente imagina que é uma seita, uma religião, mas não. O princípio da descrença está aí para isso, para a pessoa questionar tudo e não levar no bico de quem está falando sobre essas questões, mas é possível sim fazer uma impactoterapia com paradiplomacia, ou seja, você entenderá que a pessoa está passando por dificuldade, que ela tem um parador extrafísico, por isso que é paradiplomacia. A diplomacia não é só para a dimensão intrafísica. Você enxergará outras realidades da pessoa e você saberá fazer a determinada impactoterapia com essa paradiplomacia, caso só vai saber, ou seja, só saberá fazer isso caso a pessoa também tenha um parapsiquismo desenvolvido, um autoparapsiquismo desenvolvido para identificar essas características, né? Essas situações aí parapsíquicas para aplicação da paradiplomacia da aplicação da impactoterapia com paradiplomacia.
pergunta aqui no chat que leva isso em consideração. E aí, direcionado a você, Eduardo. Qual a capacidade de fazer impactoterapia com paradiplomacia? Essa é uma pergunta desafiadora, né? Porque, na verdade, a impactoterapia não é sinônimo de falar alto, né? Não é sinônimo de você bater na mesa, né? Às vezes, impactoterapia é a sua postura coerente. Sua postura coerente pode ser impactoterápica. Muitas pessoas... Eu tive essa experiência, eu tive uma vez na minha vida, assim, de uma pessoa que começou, eu não queria que isso acontecesse, ela começou a se afastar de mim, uma pessoa conhecida, porque nitidamente ela sabia que a minha postura correta com algumas coisas na minha vida incomodava ela. E eu nunca imaginei que eu iria ver isso, né? Porque eu via isso muito com o Valdo, né? Então, algumas coisas de correção que você tem, pode ter certeza que está incomodando muita gente. E isso é impacto terápico. E é legal quando isso acontece com você aqui dentro na CCCI, porque aqui, né, por exemplo, os 10 amigos, eu falei para vocês, né, eu fiz a minha lista dos meus 10 amigos. E, pelo contrário, né, esses 10 amigos que eu selecionei, eu tenho vontade de ficar perto. Porque me são inspiradores. Eles me inspiram nesses mega trafores que eles têm. Então isso é muito legal. É diferente. Agora, olha a maturidade da pessoa se afastar. A coerência, às vezes, ela é assustadora para quem é incoerente. Ela é extremamente perturbadora. Ela incomoda. Então eu acho que a paradiplomacia... É o Eduardo que perguntou? O Murilo. A paradiplomacia, ela é só uma forma do processo. O conteúdo é que é esclarecedor ali. O conteúdo é que faz o strike. Essa é a minha opinião, né, sobre essa temática.